Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Queridos, o encargo da mensagem dessa manhã, ele, na verdade, é uma repetição de uma mensagem que foi ministrada por mim nos últimos 2 encontros que eu estive presente em grupos familiares, um no Valparaíso e outro aqui mesmo em Ceilândia. Eu pensei em ministrar outra coisa nessa manhã, mas o Espírito Santo me incomodou e não dá para deixar de ministrar algo que está tão forte, tão pulsante no coração. E eu espero que essa mensagem ela possa vir com força, ela possa vir com um brado grande em nossos corações, porque nós precisamos de ajuda. Amém? Diga para quem está perto de você, nós precisamos de ajuda. Pastor, mas por que precisamos de ajuda? Esse é um ministério tão rico em ministrações da palavra do Senhor, é um ministério amplamente favorecido no aspecto, no quesito doutrinário. E por que nós precisamos de ajuda? Porque às vezes nós pensamos que quem precisa de ajuda é aquele que está fora desta assembleia. É aquele que não tem o mesmo nível de conhecimento que você tem. É aquele que não tem, digamos, as mesmas capacidades intelectuais que você tem. Que não recebe a mesma palavra que você tem. Mas é aí exatamente, queridos, que mora o grande perigo. Pelo grande volume de palavras, de exortações, de aconselhamentos que nós temos, nós precisamos de muita ajuda para prosseguir. E o título da mensagem dessa manhã é um convite apropriado para todos os tempos. Quem escutou, diga amém. Um convite apropriado para todos os tempos. Eu quero que você abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Nós iremos ler não poucos versículos. Eu contei rapidamente lá em casa, se a minha conta estiver certa, são 21 versículos. Tá? Não é um capítulo inteiro, nós iremos ler porções do capítulo 10, porções do capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13, da Epístola aos Hebreus, e mais um outro texto do Antigo Testamento, em Juízes capítulo 16, versículos 21 e 22. Mas eu prometo que eu não vou gastar a metade do tempo lendo versículos, não. Haverá ministração também nessa manhã. Apesar que somente a leitura desses textos, elas já são uma grande dádiva, já são uma grande bênção para nós. E antes mesmo de ler, queridos, essas porções que eu quero destacar, eu quero aproveitar essa oportunidade em público e conclamar e convidar novamente os irmãos que estão aqui nessa manhã e os irmãos que estão também nos acompanhando. Eu quero convidar os irmãos a estarem aqui nas quartas-feiras. Deixe-me perguntar, dos irmãos que estão aqui nessa manhã, quantos estão vindo às quartas-feiras? Levante a mão. É, infelizmente, a menor parte. Mas pastor, por que o senhor quer convidar novamente? O bispo Fernando já convidou, e o senhor quer convidar novamente por quê? E quero convidar os irmãos que estão à distância a acompanharem o estudo da Epístola aos Hebreus. E deixe-me gastar apenas um pouco de tempo fazendo esse convite a você nessa manhã. Nós estamos há muito tempo nesse ministério, queridos. Nós já estudamos diversos livros. Quem está conosco desde o início sabe
que nós temos esse perfil, nós temos, digamos, esse hábito de estudar sempre um livro inteiro das Escrituras. Nós já estudamos por 3 vezes o livro do Apocalipse. Nós já estudamos as epístolas de João, o Evangelho de João, Romanos, por último Gálatas, já estudamos também Mateus, mas eu ouso em dizer que a Epístola aos Hebreus será o livro de maior impacto, maior profundidade e alcance prático e teológico e espiritual nos últimos 16 anos deste ministério. Você que não veio ainda nas quartas-feiras, nós começamos há 2 semanas apenas. Venha fazer parte dessa comunhão em torno da palavra do Senhor. Eu sei que você será grandemente ajudado nessas ministrações. Não é uma palavra, um discurso vazio. Não é alguém que quer vender alguma coisa para você. Na verdade, é um convite para que você seja ajudado pela palavra do Senhor. E Hebreus é um livro extraordinário nesse sentido. Hebreus capítulo 10. Vamos ler, queridos. Eu quero ler, primeiramente, do versículo 32 até o versículo 39. Preste muita atenção, abra sua Bíblia, acompanhe em nome do Senhor Jesus Cristo, um convite apropriado para todos os tempos. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ainda no capítulo 11, versículo 30 até o versículo 34. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, amém, vamos despertar. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos
vagarosamente. Corramos desanimadamente. Corramos sentindo o frio no corpo e na alma que nos impede de reagir. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Estou quase encerrando. Hebreus capítulo 13, versículo 22. E atente para essa leitura. Abra o seu coração, meu querido. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis. Suportar o quê? A presente palavra de exortação. E para encerrar, vai lá no Antigo Testamento, Juízes, capítulo 16, versículos 21 e 22. Espero que você encontre. Os capítulos 13, 14, 15, 16 de Juízes são capítulos que falam sobre a história de Sansão. E aqui nós temos o final dessa história, dessa caminhada deste homem. E quero destacar os versículos 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele, Sansão, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? Volte para Hebreus e deixe apenas marcado em Hebreus. Queridos, essa mensagem ela tem 4 pontos nessa manhã. E o primeiro ponto, se você quiser anotar ponto a ponto, parte a parte dessa mensagem, eu quero fazer a introdução dizendo a respeito de algumas considerações gerais da Epístola aos Hebreus, incluindo o capítulo 13, o versículo 22, como uma dessas considerações. Hebreus é um livro extraordinário. Eu confesso aos irmãos que estou lendo agora Hebreus, estou participando desses estudos às quartas-feiras, eu estou atraído por esse livro. Eu estou apaixonado pela Epístola aos Hebreus. Talvez um livro, na minha experiência, nunca tenha me atraído tanto como estou sendo atraído ultimamente pela Epístola aos Hebreus. E por quê? Qual seria o motivo dessa atração? Seria o motivo de ter o coração tão atraído por essa epístola. Quando nós lemos Hebreus, queridos, os nossos olhos devem ficar despertados e abertos diante de tantas revelações a respeito da pessoa, da obra e do falar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hebreus é um livro, é uma carta predominantemente cristológica. É uma mensagem que anuncia Cristo em seus vários aspectos. E quando você então lê Hebreus, você precisa contemplar esse Cristo maravilhoso, esse Cristo excelente, esse Cristo que é superior a Moisés, esse Cristo que é superior aos anjos, esse Cristo que é superior a todos os sacerdotes da antiga aliança, ao próprio Arão, esse Cristo que é a expressão exata do ser de Deus. É interessante que essa palavra, expressão exata, no texto grego, ela é o caráter. Cristo é o caráter de Deus. E qual a importância disso, Bispo Josué? Em relação a falar que Cristo é o caráter. Esse termo caráter, ele traduz a ideia de um selo. Imagine um selo que tem um brasão, que tem uma forma, que tem uma figura.
E esse selo, então, ele pode ser impresso em alguma superfície. Cristo, ele é tanto a expressão, ele é tanto a imagem, como também ele é o próprio selo. Quem quer conhecer Deus, quem quer conhecer o Pai, precisa se achegar até Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, Hebreus deve ser uma carta que deve nos atrair profundamente. E Hebreus também deve nos atrair porque é um convite, queridos. É um convite ao amadurecimento. É um convite para que nós deixemos para trás tudo aquilo que é incompleto, tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que é sombra, tudo aquilo que é figura. Percebemos isso claramente no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que nós devemos deixar de lado todos os rudimentos, deixar de lado todo o balbuciar, seja da lei ou dos profetas, ou de qualquer tipo de experiência, por melhor que seja essa experiência do nosso passado, nós precisamos deixar de lado todo o peso, tudo aquilo. Mas por que deixar de lado? Para avançar para aquilo que é perfeito. Ora, Hebreus mostra quadros gloriosos de Cristo. E o tema de Hebreus é um tema duplo. É um tema duplo porque o tema principal é Cristo, enquanto a expressão de Deus, enquanto o pleroma de Deus. E a partir, então, dessa visualização de Cristo como o centro do propósito de Deus, como a universalidade e centralidade de todas as coisas, nós somos convidados agora a caminhar, a avançar, abandonando todas as coisas que não são Cristo e deixando de lado, deixando para trás. Mas agora que vem, digamos, a parte conflitante da nossa experiência. Porque sabemos que Cristo é maravilhoso, sim ou não? Sabemos que Cristo, ele é tudo, sim ou não? Sabemos que Cristo é a expressão exata de Deus. Sabemos que Cristo, ele é a imagem de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Sabemos que Cristo é superior a tudo e a todos, a antiga aliança, a tudo. Sabemos que fomos convidados também a avançar e a deixar de lado tudo aquilo que pode nos amarrar. Mas na nossa experiência, queridos, isso nem sempre é assim. Mesmo tendo uma visão clara, uma visão gloriosa de Cristo, nós, no caminho, encontramos muitos desafios. Não é verdade? Pense um pouco na sua vida. Pense um pouco na sua experiência cristã. Você que está aqui, quantos desafios, de repente, você já não venceu? E quantos desafios já não venceram você também? É por isso que nós temos Hebreus, capítulo 13, versículo 22. Uma palavra de exortação. E é muito interessante essa palavra de exortação. Eu quero chamar a atenção para os irmãos desse termo, exortação. Quando nós olharmos para a nossa vida, quando nós olharmos para essa epístola toda, e você de repente chegar lá no último capítulo, em Hebreus capítulo 13, versículo 22, daqui 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo nós teremos gastar no estudo dessa epístola. E você então se deparar com essa expressão de palavra de exortação. Exortação do grego paraklesos, que significa consolação, que significa confirmação. É um auxílio. Nós às vezes desprezamos ou não entendemos o significado das palavras. E pensamos que exortar é brigar, é exigir algo de alguém. E essa palavra paraklesos, a exortação em Hebreus 13, 22, ela está ligada a Paráclito, ao nosso advogado, ao nosso consolador, ao nosso ajudador. Significa que essa palavra de exortação de Hebreus capítulo 13, versículo 22, essas considerações iniciais, elas nos fazem um convite a olhar para toda a epístola,
para olhar para Cristo, para olhar para a nossa experiência em Cristo, sabendo que em Cristo nós somos exortados, sabendo que em Cristo nós somos consolados, sabendo que em Cristo nós somos estimulados a perseverar, nós somos encorajados a continuar percorrendo a carreira que nos foi proposta. É muito semelhante ao texto de Romanos capítulo 12 também, versículo 1, no rogo de Paulo, quando ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Paulo está convidando a cada um de nós a olharmos para todos os capítulos anteriores, o capítulo 11, 10, o 9, o 8, o 7, como Hebreus também nos convida a olharmos para trás. A ideia de Paulo em Romanos 12, 1, esse rogo do grego parakaleo, ou seja, Hebreus 13, 22, paraclesos, do paracleto, é a ideia de alguém que nos convida amorosamente, nos convida a caminharmos junto dele. Será que você consegue perceber esse convite de Deus? Quando você olha para as Escrituras, quando você olha para as suas dificuldades, quando você olha para tantas coisas que te assediam, você consegue perceber essa palavra de exortação na sua vida? Esse Cristo não é apenas o apóstolo Paulo quem convida, não é apenas o apóstolo Pedro quem convida em seus escritos, não é o ministério apostólico de Volta à Palavra quem convida, nós somos apenas aqueles que reproduzem a palavra, nós somos aqueles que apenas estão a abrir as Escrituras e a ler as Escrituras e expor as Escrituras. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, que precisa de ajuda para caminhar nessa manhã, como eu também preciso de ajuda nessa manhã para caminhar, para desenvolver essa carreira cristã. O convite que foi feito a mim e a você para perseverarmos. Essa palavra de exortação, ela brota do coração de Deus. É o próprio Cristo enquanto o nosso consolador, enquanto o nosso ajudador. É o Cristo glorioso. É aquele debaixo dos pés desse Cristo estarão todas as coisas subordinadas a Ele. É aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Nós não podemos esmorecer, nós não podemos olhar para trás com saudosismo das nossas velhas experiências religiosas. Porque é muito fácil nós olharmos para um livro como esse, que foi escrito especificamente para um povo, para os judeus, um povo de uma cultura complexa, e olhar, às vezes com desdém, e falar: puxa, Hebreus capítulo 10, aqueles crentes judeus, eles não conseguiam prosseguir, eles não conseguiam avançar. Por que não avançavam? Tanto que eles receberam de Cristo, tanto que eles tinham até mesmo da lei e dos patriarcas, e agora tem Cristo, que é o melhor de Deus, e não avançam. E quanto a nós, que estamos a 2000 anos de distância desta experiência? E quanto a nós, que às vezes, mesmo enxergando a glória de Cristo, mesmo enxergando a excelência do Senhor, mesmo sabendo tanto, mesmo recebendo tanto, na terça, na quarta, no domingo, em todos os dias, e você tem dezenas e centenas de programas, de mensagens gravadas, e quanto a nós, o que fazer? É um grande desafio, quando nós olhamos para o que está à nossa frente. O segundo ponto dessa mensagem trata sobre o desafio da caminhada rumo a Cristo. Ora, se nós sabemos que Cristo é o melhor de Deus, se Cristo é a expressão de Deus, quantos aqui não querem ter Cristo? Quantos aqui não querem buscar Cristo? Quantos aqui não querem caminhar em direção a Cristo?
Todos querem ou não queremos? Sim, nós queremos. Mas nós nos deparamos com o quê? Com as tristezas, com as dificuldades e com os problemas. Na experiência dos hebreus, volte os seus olhos para a Bíblia novamente. Aqui no versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Imagine um povo que estava enfrentando lutas, enfrentando sofrimentos. Um povo que estava sendo envergonhado por ter recebido a Cristo. Um povo que estava experimentando tribulações. Irmãos que foram espoliados, roubados dos seus bens. Que foram encarcerados. Eu pergunto a você, queridos. Essa é a nossa experiência? Essa é a sua experiência? Você perdeu a sua casa por causa de Cristo? Você perdeu algum bem por causa de Cristo? Você foi maltratado por causa de Cristo? Você, de repente, se sentiu ou foi mesmo envergonhado por causa de Cristo? Foi açoitado? Foi atribulado? Foi encarcerado? Foi cuspido? Foi injuriado? Nada disso nos ocorre. Nós, pela misericórdia do Senhor, vivemos em um tempo de paz, pelo menos no nosso país. Vivemos em um país em que nós temos ampla, não parcial, ampla liberdade de culto, de fé e de expressão. Então, os nossos desafios, com certeza absoluta, não são os desafios desses crentes. Não são. Mas existem outros desafios. Existem outros desafios. Eu elenquei 3 desafios que são atuais em nosso tempo. São desafios que são difíceis de serem vencidos na nossa experiência. O primeiro desafio desse ministério e de tantos outros cristãos é fazer o bom uso da liberdade que nós recebemos. Quantas vezes eu escuto os bispos desse ministério, quando de repente não sou eu que falo a mesma coisa. Irmãos, repetindo a mesma frase, ou a mesma palavra. 2 pontos, abre aspas. Os irmãos, depois que chegaram aqui, ou depois que chegou aqui o fulano ou beltrano, não me importa, ele não tem mais o mesmo vigor do templo da Assembleia de Deus. Ele não tem mais o mesmo empenho em servir a Deus do tempo do reteté. Ele não tem mais o mesmo amor, a mesma responsabilidade, o mesmo apego do tempo das cruzadas evangelísticas, que você acordava às 4 horas da manhã, dos jejuns, dos sacrifícios, dos pactos. Estou mentindo? Estou exagerando? É uma palavra de exortação. Você vai entender, ainda que seja no final, que é uma palavra de exortação. Não no sentido de exigir, de brigar, mas de convidar a olhar para aquilo que é perfeito. Nós temos esse grande desafio, pelo menos essa é a experiência do nosso ministério. Nós vivemos trancafiados, queridos. Nós vivemos algemados durante tantos e tantos anos. Trancafiados e algemados a coisas, a modelos, a sistemas. E de repente você vem para uma experiência em que você é livre. Diga, eu sou livre. Somente para os livres. Eu sou livre. Mas pastor, eu sou livre para quê? Eu sou livre para quê? Você é livre
para correr a carreira cristã. Você é livre para avançar. Você é livre para congregar. Você é livre para ofertar, sem gafanhoto. Você é livre para ter comunhão. Você é livre para orar. Você é livre. Nós precisamos fazer um bom uso da nossa liberdade. Eu não quero dizer com isso que os irmãos estão sendo libertinos. Não é isso. Que estão vivendo uma vida dissoluta. Não. Mas nós corremos esse grande risco de estarmos aqui e não utilizarmos a nossa liberdade. De repente, nós precisamos orar para que haja perseguição no Brasil. De repente, precisamos orar para que haja o espólio dos nossos bens. Talvez nossas orações na terça-feira deve ser esse tipo de oração, para que algo surja dentro de nós, para que algo brote de dentro de nós, para corrermos essa carreira. Se Cristo não te atrai, se a expressão de Deus não te atrai, se aquele que é maior do que todas as coisas não te atrai, o que é que vai te atrair então? Então tragamos para cá o velho pacto. Tragamos para cá, então, a velha aliança. E os gafanhotos que venham. E as campanhas que venham. E o que mais? Vamos trazer. Porque estamos, de repente, saudosos. Como os hebreus ao saírem do Egito, que estavam saudosos, havia um sentimento de saudosismo no coração deles. Os alhos, as cebolas, os melões e os pepinos e as chibatadas dos feitores. Nós somos livres. Olha para quem está perto de você. Olhe nos olhos. Seja o marido olhando para a esposa olhando para o marido, filho, um irmão. Olha e diga: você é livre. Você é livre. Queridos, eu não sei com que peso essa palavra vai chegar no seu coração. Talvez alguns estejam a se sacudir interiormente, dizendo que é uma palavra forte demais, é uma palavra desnecessária, mas eu estou incomodado. E eu preciso falar essa mensagem. Nós somos livres. Quantas vezes nós escutamos a expressão de que o ministério apostólico de volta à palavra é um ministério especial de Deus. É um ministério extraordinário. E às vezes a sensação que eu tenho enquanto pastor é que os bispos são um ministério. O bispo Alexandre é um ministério. O bispo Fernando é um ministério. O bispo Josué é um ministério. E os demais bispos são um ministério. Mas os irmãos não são um ministério. Quem entendeu? Às vezes eu tenho essa sensação de que o ministério não é composto por todos, mas o ministério são alguns, apenas. Mas eu quero dizer para você, em alto e bom som, nessa manhã, para aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo essa mensagem nessa manhã, o ministério não é um, o ministério são todos, e são vários. E o convite é para que nós, nessa liberdade que nós temos, nós avancemos a carreira que nos foi proposta. Esse é um desafio para nós, esse é um desafio para o nosso tempo. Não são os sofrimentos, não são as tristezas de perder os bens, não é a prisão, não é o cárcere, não são os açoites, não são as injúrias.
Mas antes que fosse de repente, aquele que mata o corpo, aquele que fere o corpo, aquele que aprisiona os tornozelos, que algema os braços, do que cedermos ao curso deste mundo, do que cedermos a Satanás e ao príncipe da potestade do ar, que violenta a alma, que aprisiona o coração. Queridos, vamos despertar. Eu quero convidar o ministério apostólico de volta à palavra, a um despertamento espiritual. Quando nós olhamos para a história da igreja, é uma história pontuada por despertamentos espirituais. Eu sei que muitos deles são questionáveis, eu sei disso. Eu sei que muitos movimentos, eles são questionáveis. Eu não quero entrar nessa manhã nesses méritos, de saber na história aquilo que é questionável, aquilo que foi aprovado por Deus. Mas eu não duvido de que Deus, Ele despertou o seu povo em inúmeros momentos da sua história. E eu não tenho dúvidas de que nós podemos ser uma pequena fagulha, não apenas aqui, mas em toda a terra, uma pequena fagulha onde o sopro de Deus, o hálito de Deus, ao encontrar essa fagulha, pode encandecê-la, pode aumentá-la e fazer com que o fogo da renovação da palavra de Deus, que mostra Cristo como tudo, possa se espalhar por toda a terra. Deus quer nos usar. Deus, Ele quer nos usar. Quantas vezes você escutou isso como um jargão? Que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Nós somos canais de Deus. Então a liberdade que você tem, faça bom uso dessa liberdade. Há um outro problema, queridos, que é um desafio para nós. É escutar a mensagem e não reagir à mensagem. É envelhecer enquanto escuta a mensagem. Como assim, pastor Josué? Envelhecer. Envelhecer. Você escuta a mensagem domingo, e domingo que vem você escuta de novo, e no outro domingo você escuta novamente, e novamente, e novamente, e novamente. E essa mensagem, não porque lhe falte o poder na mensagem, não. Mas o seu coração, a sua apreensão da palavra, ou melhor dizendo, a falta dela, faz com que você envelheça. E você não está, de repente, 5 anos mais novo no ministério. Você está 5 anos mais cansado. Você está 5 anos mais velho. Você não está 10 anos mais novo no ministério. Você está 10 anos mais rabugento e mais cansado. Quem pode dizer amém? Difícil dizer amém, né? Parece que o pastor Josué espera o pastor Alexandre viajar para dar esses cacetadas na gente. Não é não. Eu compartilhei com o pastor que eu iria ministrar essa mensagem. Não nesses moldes, mas eu falei do texto, pelo menos. Queridos, nós não podemos permitir que essa palavra cause, ou não cause, nada em nós. Ficarmos letárgicos, ficarmos paralíticos, ficarmos envelhecidos na cadeira azul. Eu imagino depois de 30 anos de ministério, o que será de alguns de nós aqui? O que será de alguns de nós aqui? Vamos reagir a esta palavra. E como reagir? No capítulo 11, nós temos, além dos exemplos dos heróis da fé, nós temos a natureza da própria fé. A fé, ela é a certeza, amém? Ela é a certeza de coisas que se esperam,
ela é a convicção de fatos que se não veem. Andar de modo renovado, andar com perseverança, é ter um andar pela fé. É uma vida capacitada, engendrada, tendo a fé como o nosso suporte, como a nossa base. Não é olhar para aquilo que está fora, mas é, na verdade, olhar para aquilo que está dentro de nós. E falando sobre os exemplos dos heróis da fé, queridos, eles são extraordinários. É um exemplo mais forte do que o outro, um exemplo mais capacitador do que o outro. Mas eu queria falar de um outro exemplo em particular. Aqui no versículo 32 diz: "E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão." Eu quero parar em Sansão. Quem de vocês aqui, seja bem sincero, colocaria Sansão na galeria dos heróis da fé? Quem? Quem colocaria? Ninguém se habilita. O Raimundo colocaria. Quem mais? O Marcinho, a irmã, Paulo. Alguns irmãos colocariam Sansão, como está de fato. Outros não colocariam. Sabe por quê a gente pensa em não colocar Sansão? Sabe? Quero ouvir alguma resposta. Por que, de repente, eu não colocaria Sansão? Por que, Roger? Muito vacilante. Vladimir, por que eu não colocaria Sansão? Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu olho para Sansão, eu vejo o Josué. Quando eu olho para Sansão, eu vejo o Vladimir. Quando eu olho para Sansão, eu vejo o Roger. Talvez com menos cabelo, mas eu vejo o Roger. Eu vejo o Jailson. Eu mais ainda. Eu vejo o Mildo. Eu vejo o Raimundo. Então eu não colocaria Sansão, como não colocaria o Roger, como não colocaria nenhum de vocês. Isso na minha opinião humana. Mas graças a Deus que essas opiniões humanas não estão contidas aqui em Hebreus capítulo 11. Sansão, ele figura entre os heróis na galeria da fé. E fazer parte dessa galeria dos heróis da fé não é porque é alguém que foi muito bom. Ter fé, de acordo com o princípio da palavra de Deus, não é ser perfeito, não é deixar de errar. Não. Veja o versículo 34 de Hebreus capítulo 11. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, vírgula. Leia na sua Bíblia. Vem o que depois? De onde eles tiraram força? Da fraqueza. Então, esses homens aqui, é um resumo de todos eles. Eles tiraram força da onde? Da fraqueza. Eram imperfeitos? Sim. Eram incompletos? Eram vacilantes? Eram pecadores? Sim. E nós também somos. Também somos. Significa que nós podemos avançar. Juízes, capítulo 16, versículos 21 e 22. Eu quero dar esse exemplo, esse modelo da fé, em face aos nossos desafios. Volte lá, por favor. Juízes, capítulo 16. Como havia comentado, os capítulos 13, 14, 15 e 16 nos falam sobre a vida de Sansão, sobre o seu nascimento, o seu ministério enquanto um juiz. E os irmãos sabem muito bem, queridos, que o tempo dos juízes, um tempo de aproximadamente 400 a 450 anos, foi um tempo antes da realeza. Não havia rei em Israel. E Deus, ele levantava, Deus, ele estabelecia juízes sobre a nação de Israel, para que pudesse libertar a nação dos seus cativeiros,
para que pudesse conduzir aquele povo no meio das suas dificuldades e angústias. E Sansão é um desses libertadores. Sansão é um desses juízes. E os irmãos sabem pela história, pelo relato de Juízes, que Sansão ele era o quê? Nazireu, desde o seu nascimento. E olha, o que viria a ser um nazireu? É alguém que tinha os seus cabelos compridos, né, não como os meus, em sinal, em símbolo de sua consagração a Deus. E também não bebia nenhuma bebida vinda da vinha. Sansão era um nazireu. Diga, nazireu. É um símbolo da consagração. Amém? A palavra consagração te remete ao quê? A palavra consagrar, sacro, sagrado, separado. Sansão era alguém separado. Separado para um fim, separado para uma obra, separado para uma atividade, separado para um propósito. Sansão não era alguém comum, mesmo dentre todos da nação de Israel. Sansão era alguém que foi pego por Deus, foi pinçado, foi tirado por Deus, escolhido a dedo para fazer algo. Será que isso não te faz pensar sobre alguma coisa? Será que isso não te faz pensar sobre a sua experiência de consagração? Nós somos separados por Deus. Nós recebemos uma santa vocação. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos a graça do Senhor. Nós recebemos, por intermédio dos apóstolos, o ministério da nova aliança. Nós recebemos tantas coisas. Nós não somos comuns. Nós não somos super-heróis. Eu sei disso. Nós somos imperfeitos, nós somos incapazes, nós somos fracos, nós somos frágeis. Mas, ao mesmo tempo, isso é paradoxal. Nós não somos super-heróis, super-heroínas, mas nós somos o quê? Separados, fomos consagrados a Deus e por Deus. Sansão, além de ser consagrado, ele também tinha uma visão. Afinal de contas, ele foi um dos juízes daquele povo no seu tempo. E o juiz fazia o quê? Julgava. Não havia rei. Mas quem era a autoridade então? Era o juiz. Isso nos faz pensar sobre a visão do reino. Sansão era o representante de Deus. Como nós somos também representantes de Deus. Não somos apóstolos. Não somos, de repente, profetas, como registrado no Novo Testamento. Mas nós somos o quê? Aqueles que carregam uma visão. E esse ministério fala de visão. Visão, 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 visão. Eu acho que não existe uma mensagem desse ministério que a palavra visão, ela não seja inserida na ministração. Visão, visão. Mas visão de quê? Visão de Cristo. Visão do reino. Visão de que as coisas neste mundo, a ordem e o sistema deste mundo são passageiros. Nós vivemos em um mundo abalável. Hebreus fala sobre isso. Nós temos que ter essa visão larga. Hebreus fala de considerar a Cristo, de avançar olhando para Cristo. E eu percebo que às vezes, na nossa experiência, parece que nós temos catarata sobre os olhos. Nós temos uma gordura, uma capa sobre os nossos olhos. E nós não conseguimos enxergar. Nós temos a visão e não temos a visão. Ou parece que a gente troca de óculos, eu não sei o que é. A gente tira, a gente esquece esses óculos e começa a ficar tateando de um lado para o outro, sem a visão que nós temos. Coloca os óculos de novo, meu irmão. Ou peça para Deus aplicar colírio, fazer uma cirurgia, trocar os olhos, fazer alguma coisa. Restaura, Senhor, a minha visão.
Restaura, Senhor, a minha visão. Eu preciso ser reativo. Eu preciso reagir a esta palavra que é pregada. Eu preciso fazer parte deste candelabro que ilumina, deste candelabro que é testemunho. Nós não somos espectadores, pelo menos nós não fomos convidados para sermos espectadores. Há uma consagração, há uma visão. Sansão também tinha um propósito, ele libertava. O povo estava oprimido, ele ia contra os filisteus, julgava e libertava. E nós temos também esse propósito, temos certamente este propósito. Eu compartilhava na reunião dos jovens no último sábado, a respeito do papel da igreja, a respeito do papel do corpo de Cristo. Nós temos Cristo como o nosso cabeça. Ele é o ungido e nós somos Cristos, pequenos Cristos. Cristão é um pequeno Cristo. O cabeça é Cristo. E quem é o corpo? Quem é o corpo? Irmãos, quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo. E no corpo existem mãos? E no corpo existem pés? E no corpo existem braços? Então vamos caminhar. Vamos abraçar. Vamos permitir que o cabeça conduza este corpo para a libertação dos povos, para a libertação dos oprimidos, para trazer vista àqueles que estão cegos. Vamos permitir que isto aconteça por intermédio do corpo. Este é o propósito do corpo. É ser conduzido pelo cabeça. Agora, o grande problema da vida de Sansão, e não é diferente da minha vida, é que tendo a consagração, tendo a visão, tendo o propósito, nós muitas vezes flertamos com o inimigo. Nós muitas vezes ficamos enamorados daquilo que será a nossa ruína, daquilo que será a nossa desgraça. Sabendo que aquilo causará um enorme dano na nossa trajetória espiritual. Sabendo que aquilo causará um grande problema, como se não bastassem as dificuldades que já vêm por si mesmas. Nós, às vezes, ou muitas, cada um pense de si, a gente corre atrás da dificuldade. E aí, tem uma dificuldade por aqui? Tem? Não, estou atrás de uma dificuldade. Alguém sabe aí? Aí bate numa porta, bate em outra porta. E aí você conhece alguma dificuldade? Conhece algum problema? Porque eu preciso de um problema. Eu preciso de um peso. Eu preciso de uma sombra. Eu preciso de uma figura de um tipo. Eu preciso de alguma coisa, de uma tradição. Porque Cristo já perdeu a graça para mim. Cristo já não é tão excelente assim. Sansão fez isso. Sansão ficou enamorado de Dalila, e conversava, e flertava, e visitava a Dalila, e aquela coisa toda da história. Eu não quero me apegar nesses detalhes da história. Sansão perdeu a sua consagração. Diga, Sansão perdeu. Vamos acordar. Sansão perdeu a consagração. Sansão perdeu o seu propósito. Diga, Sansão perdeu o seu propósito. Sansão perdeu literalmente a sua visão. Ele perdeu. E agora? O que fazer então? Pergunta para o irmão o que fazer. Já sei. Vamos todos desistir. Vamos desistir. Não, vamos desistir. Porque uma palavra como essa é só para desistir mesmo.
pastor, nesse frio que está fazendo, eu saio da minha casa para receber uma palavra de bênção. Irmãos, essa palavra é abençoadora. Porque somente o amigo fala a verdade. Somente o pai, somente o irmão, de fato e de verdade, é aquele que expõe os nossos erros. Não para caçoar, não para dizer que você é um fracote, você não pode nada mesmo. Não, mas é para dizer assim, olha, existe uma palavra de exortação que quer te animar, que quer te encorajar. Existe alguém que está ao seu lado para caminhar juntamente com você. E eu separei o exemplo de Sansão porque eu acho que é um exemplo que se aplica muito bem na nossa experiência, na minha experiência. A experiência de perder de vista a consagração, irmã Rosirene. De não ver mais sentido na vida espiritual. De perder, irmão Israel, a visão do reino. Eu não digo o entendimento teológico, porque são coisas completamente diferentes. Quem entendeu? Diga amém. Você entender alguma coisa não significa ter a visão daquilo. Porque se nós estivéssemos entendendo no nosso espírito, no nosso coração, muita coisa seria diferente. E nós perdemos o propósito. Veja, Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. É alguém que perde a visão. E o fizeram descer a Gaza. É o centro de adoração, de idolatria dos filisteus. É alguém que perde a sua consagração. É alguém que desce. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Preste atenção nessa expressão. Imagine um homem zarrão, de 1 metro e quanto? Quem se arrisca aí? 1,95 m, 2,5 m de altura. Eita Deus, um homão forte. Hein? Amarrado em um moinho. Quem sabe o que é um moinho aqui? Hein? O moinho ele vai para onde? Ele vai para frente, o moinho ele vai para trás, né? O moinho. É assim que é o moinho, né? O moinho é assim, ele para aqui, aí depois ele vai, acompanha a câmera aí. Aí vai indo. É assim que é o moinho, não é? O que é o moinho? O que faz? Ele fica, sabe um cachorro rodando atrás do próprio rabo? Estava lá Sansão, prisioneiro, amarrado, dando voltas. Dando voltas. Porque perdeu a consagração, perdeu a visão, perdeu o propósito. Era como o povo de Israel, que saiu do Egito, livre, liberto pelas mãos de Deus, por intermédio de Moisés, e poderia, em poucas semanas, cruzar, depois de ter cruzado o Mar Vermelho, adentrar na boa terra de Canaã, e tomar posse, espiritualmente falando, do quê? Do reino. Mas eles ficaram dando voltas, ficaram amarrados, cada um no seu próprio moinho, dando voltas, até que morreram. Morreu um, morreu dois, foi morrendo. E os filhos que nasceram no deserto. E eu prefiro muito mais ser forjado e nascer no deserto do que ter nascido no Egito e não ter visão alguma. Os filhos entraram. Mas voltando a Sansão, ele estava ali. Se nós tivermos apenas esse versículo aqui, o versículo 21, qual seria o fim da vida de Sansão? Cego, sem propósito, amarrado, andando em círculos no mesmo lugar. E às vezes é o que a gente pensa da nossa vida. A gente não olha para a palavra e percebe a cegueira, percebe a perda da consagração, percebe a perda do propósito e está amarrado no moinho. Mas preste atenção. Existe um segundo momento, ou existe um outro momento
na vida de Sansão, que pode ser o meu momento, que pode ser também o seu momento. A Bíblia diz, no versículo 22, qual era o sinal da consagração de Sansão, queridos, do seu nazireado? Qual era o sinal? O cabelo. Veja isso apenas no aspecto metafórico, por favor. Não confira a uma cabeleira poder, em nome de Jesus. Não confira a cabeleira algum tipo de consagração, mas enxergue o aspecto espiritual, a importância, o peso espiritual. Diz o versículo 22, eu não sei quanto tempo Sansão ficou ali, mas foi tempo suficiente para alguma coisa acontecer. E que coisa é essa, pastor Josué? Versículo 22, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Diga amém. O cabelo começou a crescer de novo. Sabe o que esse texto quer dizer para você? Sabe o que esse texto quer dizer? Que mesmo após um profundo prejuízo, mesmo após um desânimo ter abatido sobre a sua alma, mesmo após tantas coisas que podem nos afastar de Deus, podem nos deixar frios, desatentos, podem nos deixar vacilantes, desanimados, eu não sei. Mesmo após termos perdido a nossa consagração, a nossa visão, o nosso propósito, o cabelo vai crescer de novo. Amém? A nossa comunhão, ela vai ser restaurada com Deus. A nossa consagração vai ser restaurada, a nossa visão e o nosso propósito serão restaurados por Deus. E Sansão, ele ora, ele pede a Deus. Nesse momento de restauração, Sansão, ele é mais uma vez um instrumento de Deus. Eu sei que o texto ele é difícil ser entendido assim, porque alguns consideram que Sansão foi um suicida, porque ele destrói sobre si, sobre os filisteus, ali o templo de Dagom. Mas eu imagino Sansão não como um suicida, mas como um herói de guerra, como um herói que entrou na galeria dos heróis da fé, porque reconheceu que tropeçou, porque reconheceu que perdeu a sua visão, porque reconheceu que ele poderia começar novamente. Quem entendeu, diga amém. Nós temos a oportunidade, queridos, de recomeçar. E eu quero encerrar, a partir de agora, falando desse convite para recomeçar. Eu sei que o convite foi pontuado em alguns momentos na mensagem, olhar para Cristo, mas eu quero deixar agora de forma mais enfática. Recomeçar, avançar, progredir, crescer, utilize a palavra que você quiser utilizar. Mas tudo isso só é possível em Cristo. Amém? Vamos encerrar. Abra em Hebreus capítulo 12. Um convite apropriado para todos os tempos. De que modo nós vamos avançar? De que modo nós vamos prosseguir? Dizem os versículos 1 e 2. Portanto, também nós. Está escrito isso na sua Bíblia? Você entende a expressão, portanto, também nós? Sabe o que significa, portanto, também nós? Esse portanto, ele faz o quê? Ele retoma, ele liga aquilo que foi dito no capítulo 10, no capítulo 11. E faz o quê? Inclui nós, os leitores imediatos, mas também aqueles que foram alcançados por essa epístola aqui no século 21. Então, quando você olha para Sansão, quando você olha para Baraque, quando você olha para Davi, quando você olha para todos os heróis da fé, quando você olha para a substância da fé, da certeza, da convicção, quando você olha para tudo aquilo que foi dito anteriormente, essa grande nuvem de testemunhas, você se inclui nessa nuvem. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Amém?
a questão é você se desembaraçar, é avançar, é deixar para trás todo o peso, todo o embaraço, toda a amarra, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, isso é lindo demais, extraordinário, é você correr. Não é qualquer carreira, não é qualquer objetivo que está à nossa frente. Não é correr para passar no concurso público, ainda que seja muito bom. Estudem e passem nos melhores concursos públicos. Não é correr para ganhar dinheiro, ganhe dinheiro. Que apliquem o dinheiro. Mas é correr a carreira. Não é correr na. Entenda isso, não é correr na. É correr a carreira. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa carreira. Cristo é a razão da nossa existência. Cristo é o tudo, é o pleroma de Deus. Cristo é a nossa carreira. E é bem interessante a expressão do versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. No texto original, a palavra olhar firmemente, o texto grego, traz a ideia, preste atenção nisso, isso é muito importante, traz a ideia de um telescópio, de uma luneta, em que você busca um astro brilhante. Cristo, o sol da nossa justiça. Não é simplesmente olhar, mas é olhar firmemente, é ter foco, é saber o que você busca, é saber o que você está procurando, é você olhar para tantas coisas, e de fato enxergar todas elas. Amém? Tantas coisas, enxergar todas as coisas. Mas olhar para Cristo e saber que Cristo não é uma coisa. Cristo é a vida, Cristo é a carreira, Cristo é o nosso tudo. Olhar para Cristo como o nosso alvo, olhar para Cristo como a nossa esperança, olhar para Cristo como a nossa verdade, olhar para Cristo como o nosso caminho, olhar para Cristo como a nossa solução, olhar para Cristo como o nosso convite, olhar para Cristo como o nosso consolador, olhar para Cristo como o nosso intercessor, mediador e ajudador. Este convite que foi feito aos hebreus há tanto e tanto tempo atrás, ele continua vivo ainda depois de tantos séculos. É um convite apropriado para a nossa era. É um convite apropriado para a Laodiceia. É um convite apropriado para o nosso tempo, de nós deixarmos a nossa visão míope, a nossa visão tacanha e pequena, que olha para as pequenas coisas e focar o centro do propósito de Deus, e focar o centro de todas as coisas, e sermos atraídos pelo magnetismo que é Cristo, e mesmo que nós em algum momento desfaleçamos, nós sabemos que nós podemos recobrar a nossa visão, nós sabemos que podemos recobrar a nossa comunhão e o nosso propósito na comunhão com Deus. Cristo não é mais um item, Cristo não é mais alguma coisa, Cristo é tudo. Agora é necessário viver tendo Cristo como nosso tudo. Em Mateus, capítulo 17, eu vou encerrar com esse texto. Eu quero apresentar um texto muito conhecido como o episódio da transfiguração no Monte Tabor, do versículo 1 ao versículo 8, que nos faz enxergar quem é esse Cristo.
6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Ou a ninguém viram, senão Jesus. Eu quero destacar, para encerrar, queridos, 4 pontos importantes nesse texto que nos fazem olhar para Cristo como de fato devemos olhar. O primeiro ponto está no versículo 4. É a declaração de Pedro. É a declaração tradicional dos religiosos. Ou a declaração daqueles que, mesmo enxergando algum tipo de luz, eles querem igualar Cristo a outra coisa. Ou querem adicionar Cristo a outra coisa. A pessoa tem luz, recebeu a revelação, mas Cristo ainda assim não é suficiente. É uma revelação parcial. E Pedro, ele demonstra isso. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, vamos fazer 3 tendas aqui. Farei 3 tendas. Olha a palavra aqui de Pedro, para igualar. Uma tenda para Cristo, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Essa é ou não a declaração ou o argumento de muitas pessoas. Cristo, ele é o quê? Mais um. Ele é mais um. E nós temos a declaração do Pai no versículo 5, que interrompe Pedro. Falava Pedro ainda quando foi interrompido. E o Pai diz o quê? Este é o meu filho amado e nele tenho o meu prazer. Quando diz este, o que o Pai quer dizer? É Moisés, o filho amado? É Elias, o filho amado? É Pedro, o filho amado? É Tiago? É João? Ou seja, nem todo o colégio apostólico, nem Paulo, nem Tiago, nem Pedro, nem João, nem a antiga dispensação inteira, nem Moisés, nem Elias, nenhum profeta, nada chama a atenção do Pai como sendo a expressão máxima do amor do Pai. Cristo é o centro do amor de Deus. E no versículo 8, queridos, então eles, levantando os olhos, esse eles aqui diz respeito a quem? A Pedro, Tiago e João. E esse é o convite que eu quero fazer a você nessa manhã, no encerramento dessa mensagem. Então, eles, levantando os olhos. Eu quero que você repita. Então eu, levantando os olhos, a ninguém vi, senão Jesus. Basta. Levante os olhos. E você não verá mais ninguém. Olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague
para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.